Tá bom. E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Eu tô aqui em mais um vídeo aqui em São Paulo. Mais uma vez acompanhado com o Drill, queridíssimo. A gente acabou de gravar um vídeo pro canal dele. Sim. Maravilhoso. Eu vou deixar aqui o card pra vocês irem. O canal dele tem muito conteúdo legal. Visitem lá e sigam ele lá também no Instagram. Eu vou deixar todo o link aqui na descrição do vídeo. Todos os contatos para chegar até ele. E a gente vai mais um quadro do Visibilidade Positiva. Então a partir de agora a gente vai dar o destaque pro Drill. Eu sei da tua história porque eu vejo teus vídeos, acompanho. Sim. E eu queria conversar para que agora o pessoal aqui que me segue também te conheça, assim, né? Eu lembro que quando eu vi a tua história, eu me identifiquei muito da tua primeira reação quando tu recebeu o diagnóstico positivo, sim, né? Tu falou que tu saiu caminhando e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, aquele dia, assim, é um dia que eu nunca vou esquecer, porque foi muito pontual, assim, marcou e mudou muitas questões, né, depois dali, assim. A forma com que foi já foi bem bizarra, assim, né, tipo assim, eu tinha que saber, porque eu não tava sentindo absolutamente nada, não tinha sintomas de nada, não tava desconfiado de nada, foi totalmente por acaso. Eu tava fazendo um tratamento odontológico e aí teve um acidente com a assistente da médica. E aí dali a gente teve que fazer exames. Então, tipo, ela falou assim, tudo bem, você pode fazer? Porque quando isso acontece tem que fazer, que são normas e tal. Eu falei, tá bom, tudo bem, que é exame de tudo, de hepatite, de tudo. E eu fui fazer, e aí que eu acabei descobrindo. Eu fui pra lá muito cedo, e eu lembro que eu entrei na sala da médica, assim, tava tipo a médica, um envelope e eu. E foi até horrível, porque ela virou e falou assim, o que você acha que deve ter aí dentro? Aí eu falei pra ela, eu acho que é positivo. Aí ela meio que assustou e falou, nossa, mas por quê? Eu falei, 2 motivos. Primeiro, você não ia fazer com que eu viesse às 7 da manhã me causar esse terror todo, se não fosse. E segundo, que o que tá aí dentro, eu tinha 27 anos, né? Eu falei, o que tá aí dentro é equivalente a uma vida de 27 anos. Porque eu nunca tinha feito esse exame. Eu também nunca fiz. Por medo. Meu primeiro. Exato. Eu era doador de sangue até um tempo atrás, mas exame assim, certo, assim, teste específico primeiro. E foi por medo, porque sabia que em vários momentos já tinha falhado em vários momentos em relação à prevenção. Aí ela falou sim, é positivo. E aí na hora eu fiquei tranquilo, assim, tipo assim, tranquilo, porque começou a vir assim, não, calma, você tem informações, você sabe que tal, começou a vir essas coisas na cabeça. E eu lembro que ela ainda falou assim, tá tudo bem, eu posso te dar um abraço? E eu falei, não precisa dar abraço, não precisa de piedade, isso é meio agressivo, assim. E é compreensível. Sim, tipo assim, parecia que sei lá, que ela tava com pena ali daí. E ela ficou um pouco chocada porque ela acho que talvez estava esperando uma reação de sofrência ali naquele momento. E não teve nada ali. Mas aí na hora que eu saí da sala dela, assim, aí que a ficha foi caindo, assim. E eu lembro dessa cena, assim, eu lembro que era um corredor, assim, do hospital, lá na frente a porta de saída, assim. E eu fui caminhando, assim, por esse corredor e caminhando e aí parecia que o chão foi sumindo, assim, sabe? Que as pessoas foram desaparecendo, parecia que só tava eu ali andando naquele corredor e chegando naquela saída, assim. Quando eu saí, assim, tava um dia lindo, assim, um céu super azul, um sol lindo, assim, um friozinho. E eu saí, olhei para aquele dia e me deu muita vontade de chorar, assim, muita vontade de chorar. E eu saí pra rua, e aí eu achei a primeira ruazinha, assim, que tinha uma ruazinha vazia, assim. Eu entrei nessa rua e ali eu caí na calçada, assim, caí na calçada e chorava, e pra mim tinha acabado tudo, assim. Pra mim era o fim de tudo. Pra mim eu ia morrer naquele momento, e dias depois. E eu ainda pensava assim, ó, porque nessa época eu tava assim numa das minhas melhores fases, assim, financeira, tipo, trabalhando com um contrato super bacana, contrato assinado com o SESI, trabalhando como ator, ganhando super bem, fazendo o que ama, viajando várias cidades e tal.
E aí veio assim na minha cabeça, é isso, faz todo sentido. Porque as pessoas morrem geralmente assim, quando elas estão super bem. Quando elas estão super bem, no auge das suas coisas, tipo, no auge das suas carreiras. A gente fica tentando encaixar, né? Encaixar uma motivação pra ter acontecido. Assim. Exato, e aí eu tentava me apegar a isso, assim, naquele momento eu tentei me apegar a isso, tipo assim, é isso, faz todo sentido e eu vou morrer agora e vai ser simbolicamente vai ser bonito, eu vou ter deixado uma história. Vou morrer feliz, vou morrer satisfeito com a minha vida. Exato, sabe? Nada, gente, quero viver muito. E depois dali foram vários dias e semanas e tal, de um luto, assim, horrível. Mas aí chegou um dia específico que eu lembro desse dia, assim, também. Foi o dia de tomar essa decisão, de tipo assim, não, decida agora. Ou você vive ou você morre. Porque morrer é muito fácil. É muito fácil. E viver também é fácil. Só que ambas as escolhas têm as suas consequências. Aí as consequências dessa escolha é que podem ser um pouco difíceis. Então assim, viver é fácil. Agora as consequências de se escolher viver são complexas. Para você viver, aí você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, você tem que se relacionar com pessoas, você vai sofrer por amor, você vai passar dificuldade, enfim, aí tem as partes todas de se viver. E morrer a gente não sabe. A gente não sabe o que acontece depois pra gente dizer se é fácil ou se é difícil. A gente pode imaginar, mas não tem certeza. Exato, então a consequência de morrer a gente não sabe. Cada um aí pode pensar e imaginar de acordo com as suas ideologias e religiões e tal. Mas a gente não sabe, de fato. Agora, a gente sabe que não é difícil morrer, mas a gente não sabe se as consequências de se morrer é fácil ou é difícil. E aí eu lembrei o quanto eu gosto de viver, sabe? Eu falei, não, é viver mesmo, mas agora é pra valer, assim, sabe? Agora é com os dois pés no peito, agora eu quero fazer tudo. E não que agora eu quero fazer tudo que eu queria fazer. Tipo, loucamente, sem responsabilidade. Sim, não é isso. E também não é que bater um sentimento de tipo assim, eu vou morrer logo, então por isso que agora... Não, é porque parece que me fez de fato entender que a gente precisa viver isso aqui agora, sabe? Que a gente precisa viver pra valer isso aqui agora e não só sobreviver nessa loucura toda. Dá um sentido. Dá um sentido, sabe? Você ter um ou vários propósitos, mas você precisa ter, sabe? Você pensar que, tipo assim, pra que a gente foi colocado aqui nisso tudo, nessa bagunça, né? Nesse corre? É uma correria em busca das moedas mágicas, são elas que pagam as contas, e todo mundo correndo, mas correndo pra mesma direção, que é morrer. Então, tipo, qual é o sentido? Tem que ter um propósito maior, assim, sabe? E aí foi quando eu fui me encontrando nesse propósito. Eu sei que tu é ator, né? Diretor. Sim. Também. O que o diagnóstico assim, do HIV, o que tu poderia dizer assim, que se influenciou, e se influenciou de que forma tu acha que ele influenciou na tua arte? Nossa, influenciou. Eu não sei se o HIV influenciou na minha arte ou se a arte que influenciou no meu diagnóstico e me fez querer viver e me faz querer estar bem todos os dias, assim. Eu falo sempre que eu tenho muita sorte de ter a profissão que eu tenho, de ter escolhido isso, de ter sido escolhido pela arte, porque eu acredito muito que ela escolhe as pessoas e não é a gente que escolhe. Eu tenho muita sorte porque eu acho que se eu fizesse qualquer outra coisa da minha vida de forma infeliz, que eu não fosse feliz, que eu sentisse assim, não, eu queria fazer arte, mas eu trabalho, sei lá, num banco, sei lá, qualquer outra coisa, talvez eu já teria morrido. Sabe? Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico em agosto, em setembro eu resolvi, tipo, não, então agora eu vou viver, então agora eu vou colocar em prática um dos maiores sonhos da minha vida, que é um texto que eu escrevi lá em 2010 e agora eu vou montar esse espetáculo, vou abrir a audição, vou escolher os atores, tá? E eu fiz e aconteceu e a peça entrou em cartaz, ganhei prêmios em festivais, ganhei 7 prêmios em um desses festivais e foi uma grande realização e eu sei que isso salvou minha vida. Isso me tirou de um lugar assim muito ruim.
inclusive no dia do diagnóstico, no mesmo dia, eu voltei pra casa chorando, deitei na cama, apaguei. Quando eu acordei, assim, horas depois, eu pensei que aquilo tinha sido um sonho. Eu meio confuso, tipo, nossa, pesadelo horrível e tal. Só que eu olhei pra mim, eu tava de sapato, de roupa, que eu tinha deitado na cama assim, o envelope do lado. E eu comecei a chorar de novo, pensando, tipo, não, é real, isso aconteceu. Só que aí do nada me veio assim um estalo e eu pensei, tipo, eu preciso trabalhar. Eu tenho um comercial pra gravar hoje. Falei, meu Deus, aí eu levantei, tomei outro banho, comi um negócio, saí, gravei o comercial. E toda vez que eu assisto esse comercial, que eu tô lá atuando e falo, não sei o que era um comercial de um título de capitalização, assim, eu era meio garoto propaganda do negócio. Ninguém nunca imaginaria o que acabou de acontecer naquele exato dia ali, tipo. Então até eu falei isso num dos vídeos do meu canal, e aí tem pessoas que falam assim, manda o link desse comercial pra gente ver também. E eu mandei lá pra algumas pessoas, porque tem no YouTube esse comercial. E é isso, eu olho pra ele, e ali quando eu olho pra ele, eu tenho a certeza absoluta do que a arte foi e é capaz de fazer na minha vida. Ela salva a minha vida. Salva, né? Sabe que eu fiz teatro um tempão, né? Participei de uma companhia de teatro amador. E o momento que eu tava no palco, assim, era um momento que parece que eu tava conseguindo ser eu, assim, sabe? E eu por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu fico pensando, eu fico pensando, nossa, como seria esse processo hoje, né? Eu vivendo com HIV, passando por todo esse processo de pesquisa e tal, porque a gente se conecta muito com a gente enquanto ator, né? Enquanto faz todo o trabalho de pesquisa e tal. Muito massa isso. Quando que tu pensou assim, nossa, eu vou ter que começar a falar sobre isso, assim, e surgiu a ideia de falar, fazer um canal, começar a expor isso? Assim, eu já pensava muito sobre, durante todos os anos depois do diagnóstico, eu sempre pensava, eu podia fazer alguma coisa com isso, mas eu não sabia o que. E eu pensava, para eu fazer alguma coisa com isso, eu teria que tornar público, para minha família, para os meus amigos e tal. E aí eu deixava pra lá, pensava tipo, é muito trampo, vai dar muito trabalho, é melhor deixa como tá. Só que aquilo me angustiava, assim, aquela vontade, aquela coisa. E aí os anos foram se passando e eu sempre tratava do assunto em terceira pessoa. Então eu tava numa roda de amigos e tal, em algum lugar, alguém falava alguma bobagem, aí eu ia lá e falava, então, não é bem assim, porque tem um amigo meu que ele vive com HIV e aí eu não falava nunca que era eu. E aquilo me incomodava, parecia que eu não tava sendo eu, parecia que faltava ali ainda alguma coisa. E aí, quando foi agora nesse fim de ano, no fim do ano passado, eu tava com isso gritando dentro de mim, assim. Necessidade, assim, parecia que explodia isso. E aí eu cheguei em alguns amigos que sabiam e tal, e perguntei o que eles achavam disso. Tipo, tô pensando em tornar isso público e tal, o que você acha? Aí eles falaram, Rodrigo, eu acho que você tem que estar muito preparado, porque eu acho que pode vir muito amor, mas também pode vir muito ódio. Então esteja preparado e fale com pessoas que já fizeram. E aí eu falei com duas pessoas que já tinham esse público e já falavam sobre isso, que é o Diego Kraus, e a gente não se conhecia pessoalmente ainda, mas eu acompanhava o canal dele, e o Daniel do Positivei. E aí eu falei com os dois, e os dois falaram a mesma coisa, falaram, Drill, se você acha que você está pronto para isso e que você está preparado para encarar tudo que pode vir, porque a internet é um mundo sem volta, né? É terra de ninguém, né? Então, esteja preparado para isso. Se você acha que sim, bem-vindo à causa, assim, tipo, vai lá e faz. E aí chegou em dezembro, no Réveillon, eu com aquilo e tal, e quando virou o ano, eu pensei, eu vou fazer isso. E aí no primeiro dia do ano, eu falei, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever um textão que eu vou mandar padrão para as pessoas que eu preciso que saibam antes do vídeo, que eu não quero que saibam por quê. Aí pessoas da minha família, que não sabia e tal, mandei, e amigos, mandei. E aí começou um acolhimento já ali, assim, muito bom, muito positivo e tal. Ali eu fui ganhando força e tal, falei, então é isso. E aí eu gravei o vídeo e aí eu soltei no dia do meu aniversário, dia 14 de janeiro, que é o dia que eu lancei o canal, em 2016. Então todo 14 de janeiro, além do meu aniversário, é aniversário do canal. Massa. E é muito significativo pra mim essa data, assim, porque por ser aniversário do canal,
por ser o meu aniversário, e eu queria que representasse isso, assim, um renascimento, sabe? Eu falei, isso vai ser como se estivesse nascendo de novo para uma nova fase. E aí foi um misto de emoções, assim, né? Porque todo mundo começou a me ligar e tal. E o mais louco é porque no primeiro vídeo eu não falei datas. Então todo mundo achou que tinha acabado de acontecer. Sim, naquele momento. Calma, vai ficar tudo bem. Exato, e aí vinham assim com esse sentimento, tipo assim, nossa, eu não consigo imaginar como deve estar sendo pra você e tal, mas tá tudo bem, a sua saúde, você deve estar muito mal e tal. E tipo, eu tava ótimo, eu assim, gente, tá tudo bem, isso já tem muitos anos, é que eu só tornei público agora porque eu quis tornar público agora. Mas de uma certa forma faz bem, né? Porque faz bem pra nós saber que as pessoas se preocupam, né? Muito. Eu me lembro que logo que eu comecei a expor também, quando a gente começa a expor é porque a gente trabalhou muito isso, né? É uma coisa que vem trabalhando, não é no outro dia do diagnóstico. Exatamente. Então a gente vem trabalhando aquilo, trabalhando, até que um dia, não, agora eu tô pronto. Mas por mais que as pessoas achem que é isso agora, né? Só de saber que elas estão se preocupando, ir lá deixar uma mensagem. Léo, eu tô louco pra te dar um abraço, como é que eu posso te dar um abraço? Aí eu passava na rua, vinha alguém assim, ó, deixa eu te dar um abraço, nossa, eu tô orgulhosa de ti e tal. Isso faz bem pra gente. E eu sou de uma cidadezinha do interior também, né? Eu sou de Santa Rita do Sapucaí, que é sul de Minas Gerais, tem 40 mil habitantes. E as pessoas lá me conhecem muito, porque eu sempre fiz teatro lá, então peças que já levei pra lá, então todo mundo me conhece. E aí quando eu soltei o vídeo, foi uma semana depois eu tinha um compromisso lá, e eu fui pra lá. Nossa, foi assim, a cada esquina que eu virava era alguém vindo me abraçar chorando, assim, que as pessoas ficaram como se baixou uma nuvenzinha de morte, assim, anos depois, e eu assim, meu Deus, eu pensei que anos depois eu passaria por isso de novo, assim, de como foi no início, assim, de quando as primeiras pessoas que souberam lá no início vinham com esse sentimento. Fazem 6 anos já, né, que tu vive com HIV, é o mesmo tempo que eu, inclusive agora tu falou que faz aniversário dia 14 de janeiro, né, eu faço dia 19. Olha, Capricórnio. Melhor signo. Nunca critiquei. Se tu pudesse, assim, agora, pro Drill, falar alguma coisa pro Drill que saiu, sabe, com o resultado do teste positivo na mão, tu falaria pra ele, assim, se chegasse agora pra ele, tu vê o Drill ali, que tinha acabado de dobrar, né, ali a ruazinha, o que tu falaria pra ele naquele momento? Nossa. Falaria pra ele que vai ficar tudo bem. Acho que eu falaria isso. Segue, que vai ficar tudo bem. Acredite que vai ficar tudo bem. Que é exatamente o que eu falo pra todo mundo que me procura. É a primeira coisa que eu falo. Eu falo, calma, vai ficar tudo bem. Entenda isso. A gente conversou no teu vídeo, né, que o link já vai estar circulando aqui pro pessoal ir lá direto, sobre uma questão que eu sei que te incomoda também, me incomoda muito também, que é sobre a questão de políticas públicas, né? Uhum. O que tu vê no futuro, assim, pra nós, assim? Léo, eu confesso, assim, que essa situação toda tá muito confusa pra mim, mesmo. É um sentimento, é uma mistura de sentimentos, assim, de medo, indignação, de revolta, de querer gritar, de querer falar, de querer... Só que aí essa linha tênue aí disso. Como ir pra rua e gritar, como fazer número e levar essa massa, se é uma situação, uma condição, um vírus que faz com que as pessoas se isolem e se escondam. Muitas vezes carregado pela morte social. Exatamente, então isso tudo graças ao preconceito, aos estigmas, a tudo isso que o vírus traz há décadas aí. E que o vírus mudou tanto biologicamente, né? Tipo, tantos avanços na medicação e tudo mais, mas socialmente ele não mudou nada. Segue exatamente as mesmas questões que 30 anos atrás. A mesma. Os mesmos medos. A mesma coisa. E ele continua matando da mesma forma, assim. Diferente do vírus, do HIV, que ele não mata mais da mesma forma. Então isso é muito doido. E aí é difícil demais, assim. Eu de verdade, eu sou uma pessoa muito otimista.
Eu sou muito otimista. Acho que é uma das minhas grandes qualidades, assim. Eu sempre sou aquele que chega no grupo, assim, e fala e tá todo mundo muito destruído e mal e de que vai dar tudo errado. Eu sempre chego com a luzinha ali de que, tipo, vai dar tudo certo. Mas tá difícil. Tá difícil nessa situação de pensar, tipo... Porque são coisas muito grandes e que envolvem pessoas muito grandes, e envolvem muito dinheiro e que envolve essas vidas todas. Então, e a gente sabe que às vezes um pequeno ato influencia muito nas vidas dessas pessoas que muito, dependem muito, de políticas públicas. Muito, demais, assim. Então eu não consigo imaginar ou pensar, mesmo que de forma otimista, o que vai ser nesse futuro próximo. Eu consigo imaginar e tenho certeza absoluta e tenho convicção do que eu vou continuar fazendo para isso. Que é continuar buscando me aliar a essas pessoas que também lutam por essa causa. É continuar falando, é continuar fazendo, é continuar produzindo, é continuar acolhendo. Fazer com que as pessoas nos percebam, né? Nos percebam. Nos percebam como pessoas mesmo. Exato. Né? E percebam que a gente está, na verdade, pedindo um socorro, né, de certa forma. Exatamente, total, assim, é um grito, é um grito silencioso, se você parar para pensar, porque, como você disse, a gente tem privilégios de poder ter um espaço para falar e ter uma vida social, assim, família, amigos e tal, que nos acolhem tanto, que nos permite poder expor isso, a nossa sorologia e tal, diferente de muita gente que não pode fazer isso. Então, não tem condições nenhuma. Não tem. Das mais diferentes situações, o menino que está no trabalho, que tem medo de ser, né, expulso do trabalho porque tem emprego, parece que a gente sabe que isso é crime, a gente sabe que isso às vezes ainda acontece. Exatamente. E a pessoa às vezes por não querer se expor, ela não vai de atrás, né? Esse fim de semana que eu tava viajando, eu encontrei uma amiga que é uma mulher trans. E a gente não se vê há um tempinho e tal. E aí ela me abraçou, assim, a gente se abraçou assim, no mercado, assim, a gente se abraçou. Ela virou e falou assim, a gente tem muito o que conversar, fui premiada também. E aí a gente ficou assim se olhando e ela falou, absolutamente ninguém sabe e ninguém vai saber. Ela falou, você teve muita coragem e tal, e ela falou, e eu chamo de bebê, né? Ela, bebê, você sabe que pra você é muito mais fácil, né? Expor isso. Agora imagina eu, uma mulher trans, expor isso, já cai automaticamente pro... Ela falou, já me declaro morta. Sim, e pensa que às vezes essas travestis ou transexuais até que trabalham com sexo mesmo, né? E isso acaba servindo como uma moeda de troca, né? Porque de repente, aquela ali tem HIV, entendeu? Se ela começa a levantar muita bandeira. Às vezes o pessoal questiona muito porque o movimento trans não é muito ativo, né? Mas a gente começa a perceber que elas estão mais preocupadas em sobreviver, não ao HIV, mas ao dia a dia mesmo, né? A última preocupação que vai ter é tomar um antirretroviral, às vezes, porque às vezes ela tem que sobreviver à batalha do dia a dia, porque elas estão morrendo diariamente. Então tem, além disso, ainda tem tudo isso para elas, toda essa questão, assim. Exatamente. Continuar fazendo essa nossa parte e fazer com que isso seja cada vez mais falado, porque falando disso a gente vai aí naturalizando a questão toda, a infecção, não naturalizando no sentido de banalizá-la, mas naturalizá-la e fazer com que as pessoas entendam que é apenas uma infecção crônica. E ela tá aí. Exato. E que o grande problema sempre é o quê? Do HIV? É que, diferente de todas as outras infecções crônicas, ele é automaticamente associado ao sexo. E o sexo é automaticamente associado à questão moral. E aí quando o cara é questão moral, aí... Tipo, transou. Exato. Como se ninguém fizesse, né? Aí já era, aí que ferra tudo, entendeu? Adorei, não sei.
papo. Adorei Também. mesmo, adorei muito. Eu fico muito feliz de ver esse pessoal novo surgindo, sabe? Porque apesar do teu diagnóstico ser do mesmo tempo que o meu, tá começando a falar agora esse ano, né? Exato. Então, assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas se empoderando, ainda mais nesse momento que a gente precisa, sabe? Que as pessoas, as que podem, as que se sentem confortáveis, acrescentem nisso, né? Pra que a nossa voz ecoe de uma forma mais forte, porque senão, se forem poucos, não vão nos escutar. Então, quanto mais pessoas tiverem, melhor. Então, assim, eu fico muito, muito feliz mesmo, sabe, de ter topado participar desse vídeo, ter se deslocado, trazido o teu material pra cá, de repente me dizer, olha, ó, vem aqui, sabe, super gente fina mesmo, eu te agradeço mesmo. E pessoal, não esqueçam de se inscrever lá no canal do Drill, já tá aí tudo na descrição do vídeo, como chegar até lá, no Instagram, e muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado por ter participado. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau.